Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela ideia de que um salário alto e um pacote de benefícios recheados são a fórmula mágica para ter uma equipe engajada? Bom, a realidade é bem mais complexa. Nesta análise, a gente vai montar um verdadeiro roteiro, com a visão de um gestor para criar uma motivação que vai muito, mas muito além do contra-cheque. Vamos nessa? Olha só, o nosso caminho hoje ele está dividido em 5 etapas bem claras. A gente começa desvendando o tal mito dos benefícios. Depois vamos construir a base de tudo, a confiança. Em seguida, vamos entender o que de fato move as pessoas, criar um plano prático e fechar diferenciando o que é só satisfação do que é motivação de verdade. Então, vamos lá. Primeira parte. O mito dos benefícios. É aqui que a gente começa a desconstruir uma crença super comum, aquela de que um bom pacote de benefícios vai resolver tudo que é problema de engajamento. E aí fica a pergunta no ar, né? Por que salários ótimos e benefícios incríveis muitas vezes não são o suficiente para motivar um time? Esse é o quebra-cabeça que tira o sono de muito gestor que fica investindo cada vez mais em vantagens que parecem não trazer aquele retorno em brilho nos olhos, em engajamento de verdade. A resposta, gente, está no que a teoria chama de fatores higiênicos. Pensa assim, são coisas como um salário justo, um bom plano de saúde, um ambiente de trabalho decente. Eles são essenciais? Com certeza. Mas a função deles é só evitar que as pessoas fiquem insatisfeitas. Sozinhos, eles não acendem a chama da motivação. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a gente tem esses fatores higiênicos. Eles garantem o básico, uma satisfação mínima, e evitam reclamações. Ok, mas do outro lado, temos os fatores motivacionais. Coisas como reconhecimento, o sentimento de realização, bons relacionamentos. São esses que fazem a mágica acontecer, que criam motivação de verdade. Agora vamos para a segunda parte, a base da confiança. Porque antes de pensar em motivar, a gente precisa de um alicerce. E esse alicerce é sólido e inegociável. É em cima dele que qualquer estratégia de motivação vai ser construída. E essa base tem 3 pilares essenciais. Primeiro, credibilidade. Uma gestão que inspira confiança constrói isso com transparência total, sem joguinhos. Segundo, sintonia. Sabe os valores da empresa? Não adianta ser só um pôster na parede. A equipe precisa sentir que aquilo é real, que todo mundo compartilha daquilo. E o terceiro, respeito. Uma cultura de respeito mútuo, que flui em todas as direções. Se um desses pilares falhar, todo o resto desmorona. E essa citação do Uchi é perfeita para ilustrar a questão do respeito. Produtividade e confiança não andam separadas, elas estão conectadas. Foi exatamente esse sentimento de respeito mútuo que ajudou a impulsionar a produtividade japonesa a patamares históricos. Não é só sobre ser educado, gente. É um componente estratégico fundamental para o negócio. Muito bem, com a nossa fundação firme no lugar, chegou a hora de olhar para as pessoas. Afinal, o que é que impulsiona cada um? Quais são aquelas forças internas que um gestor precisa entender para conseguir motivar para valer? A pesquisa de um cara chamado David McClelland, lá de Harvard, nos dá uma ferramenta fantástica para isso. Ele identificou 3 grandes impulsos motivacionais, que são moldados pela nossa cultura, pela nossa história de vida. Conhecer isso é como ter um mapa para entender o time. A primeira força é a realização. É aquela vontade de superar desafios, de bater metas. Quem tem essa motivação forte adora o feedback prático detalhado. A segunda é a afiliação, a necessidade de se conectar, de ter boas relações. Essas pessoas respondem muito bem ao elogio público, a um reconhecimento. E a terceira é o poder, o desejo de influenciar, de fazer as coisas acontecerem. E aqui tem um ponto crucial. Existe o poder pessoal, que pode ser ruim, e o poder institucional, que é focado em alcançar os objetivos da empresa. O bom gestor sabe diferenciar e usar isso. Certo. Entendemos a base, entendemos as forças. Mas e aí? Como é que a gente usa todo esse conhecimento? Como a gente transforma a teoria em prática no dia a dia? É hora de montar o nosso plano de ação. A pergunta central para qualquer líder é essa. Como é que a gente pode estimular ativamente esse processo de motivação e, com isso, agregar valor de verdade ao trabalho de cada pessoa da equipe? Bom, aqui estão algumas estratégias bem práticas. Primeiro, dar avaliações detalhadas, que alimentam aquela vontade de realização. Segundo, delegar tarefas que se conectam com os objetivos pessoais de cada um, criando um senso de propósito maior. Terceiro, ajudar a equipe a valorizar as recompensas que vêm de dentro, sabe? O orgulho de um trabalho bem feito.
E, claro, usar as recompensas que vêm de fora, como um elogio em público para quem busca afiliação ou um bônus por meta atingida, para reforçar os bons resultados de forma consistente. Para fechar, vamos amarrar todas as pontas e enxergar a transformação poderosa que acontece quando uma empresa sai de um ambiente de mera satisfação para um ambiente de motivação genuína. Esse quadro aqui resume tudo de forma perfeita. Um ambiente de trabalho só satisfeito foca nos fatores higiênicos, e o resultado é só a ausência de insatisfação. O gestor é um provedor do básico. Agora, um ambiente de trabalho motivado foca em realização, em reconhecimento. O resultado? Engajamento, impulso para crescer. E o papel do gestor muda completamente. Ele se torna um verdadeiro cultivador de potencial. E, para terminar, fica a reflexão. A organização onde se está hoje, ela está construindo uma cultura de satisfação básica, onde as pessoas só não reclamam, ou está construindo uma cultura de motivação de verdade, onde as pessoas se sentem inspiradas a crescer, a se superar? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro do sucesso de qualquer time.